Meus queridos amados e a todos os espectadores, aleluia, ouvinte da palavra de Deus, eu quero vos deixar, aleluia, bem claro, aleluia, nesta preciosa tarde, você que está, aleluia, aí do outro lado, aleluia, talvez de manhã, talvez à tarde, talvez à noite, aleluia, que o Senhor possa estar te abençoando, aleluia, diante deste relato, aleluia, que relatarei, aleluia, para edificação, aleluia, aleluia, da sua fé, aleluia, para que você, aleluia, tenha realmente este conforto, entendimento dentro do seu ser, para edificação da sua vida, aleluia, para que você, aleluia, tenha, aleluia, aleluia, um entendimento e a compreensão, aleluia, das coisas que Deus faz, aleluia, para que o Senhor edifique a vossa vida, aleluia, edifique mais, aleluia, a sua vida, para que você possa, aleluia, continuar, aleluia, carregando, aleluia, a responsabilidade, aleluia, de ser um cristão vivo, carregando a cruz, aleluia, e realmente, aleluia, todos os dias, aleluia, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, aleluia, que todos os dias nós venha olhar para dentro de nós, aleluia, e renunciar às coisas que realmente não traz edificação, aleluia, e prosseguimos avante, aleluia, seguindo a Jesus Cristo, aleluia, porque Ele é o alvo da nossa vida, aleluia. Um certo dia, eu estava num posto a 3 quilômetros da minha cidade, lá chama entroncamento, né? Eu estava ali, sem Deus, sem Jesus, estava iludido e perdido, desta forma que estou te relatando. Eu estava bêbado e chapado. Eu estava nessa situação, cego espiritualmente. Mas o que eu quero dizer com isso? Se você tiver paciência em ver e ouvir esse testemunho, ele vai trazer edificação para a sua vida. Meus amados, como Jesus, ele é maravilhoso quando ele escolhe um homem, e quando ele chama este homem é porque ele tem algo, aleluia, para Deus fazer na vida dele. Mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não veja que ele é capaz. Mesmo que o inimigo escravizou e colocou diante das amarras, das injúrias, dos vícios, das perdas, das decepções, das derrotas, das coisas deste mundo, prendendo e nos fazendo ali o que ele bem quer, e ali ele fazia comigo. Mas, aleluia, o Senhor é maravilhoso. E quando eu descia do posto, eu já descia de uma forma, aleluia, alterado, totalmente, pois eu tinha saído de manhã para lá. E chegando lá, eu, aleluia, tomava muita bebida alcoólica, né? Bebidas misturadas, e ali com o uso de entorpecentes, e ali me levava a um estado de loucura, a ponto de não ver o que estava fazendo, né? Mas, aleluia, Deus é especial demais e maravilhoso demais, aleluia. Porque o diabo queria tentar tirar a minha vida de toda maneira, nos caminhos que eu vivia, né?
Mas o Senhor não permitiu. O Senhor me tirou lá do mundo das drogas, da bebida alcoólica, né? Eu tomava 1 litro de 51 por dia, né? E fazia tudo o que desagradava. Estava no mundão, né? Da concupiscência da carne, da soberba do mundo, né? Da concupiscência dos olhos, né? Ali estava realmente a viver a minha vida, aleluia, no prazer passageiro, porque isso tudo passa. A Bíblia diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso um dia passa na vida do homem. Aleluia. Mas o amor de Deus, aleluia, permanece, aleluia, naqueles que o servem a Deus, naquele que teme a Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vos digo, aleluia, se tu está na mesma situação do que eu, aleluia, o Senhor me arrancou desta vida, aleluia, há muitos anos atrás, aleluia. O Senhor, Ele marcou o encontro comigo, aleluia, onde eu estava, aleluia, não desejo ninguém que esteja, aleluia, da forma que eu estava, aleluia, porque iludido, aleluia, sem enxergar um palmo diante dos meus olhos, aleluia, não sabia discernir entre a mão direita e nem a esquerda, aleluia, pois eu estava cego, pois os deuses desse século, que é Satanás, cegou a mente da pessoa ímpia, incrédula, aleluia, pois eu era incrédula, pois eu não via as coisas de Deus, não entendia as coisas de Deus, então era um duro, coração duro, era a incredulidade que estava dentro de mim, pois por isso os deuses desse século cegou a mente das pessoas incrédulas para que não resplandeça a luz do Evangelho, a qual Deus fez o homem em imagem de sua semelhança, mas o diabo não quer que você conheça Deus, ele quer que você permaneça, aleluia, sendo escravo do inimigo, fazendo a vontade do inimigo. E aí, eu descendo do posto, que nem eu falei, uns 3 quilômetros mais ou menos, até a cidade de Presidente Kennedy, né, estado de Tocantins. E aí, eu vinha vindo lá para cá, e quando eu vim, o diabo queria me matar. Eu estava numa bike, né, e ali aquela bike desapareceu o guidão, né, simplesmente, né, era só nóia, né, fantasia do meu cérebro, mas ele é especialista em fazer coisas para nós se ficar, né, alterado ali, né, se começar a fazer algum tipo de transtorno, né, e levar uma queda ali para se matar, né, pois era isso que ele queria, né, pois como eu olhei e vi que o guidão da bicicleta tinha desaparecido, eu tentei me controlar, né, eu ficava caçando com a mão assim, passando as mãos assim, ó, desse jeito, ó, caçando o guidão, ó, e não achava, dos dois lados. Imagina a situação que estava, né? A cabeça de um jovem, né, dessa situação, né não? Mas Deus é tão bom. E até que quando eu desci até embaixo, uma descida considerada muito boa, né? Vários metros, né? Na faixa aí de nada mais de 1.200 metros de descida, né? Então é considerada uma descida bem considerada, né? Então, se eu fizesse algum tipo de desequilíbrio ali, eu ia cair, né? E poderia quebrar a cabeça no asfalto e morrer, né? Porque sem capacete de bicicleta, né? Era fatal, né não? Mas aí Deus é tão bom. Depois aí eu me controlei, aí eu vi que a bicicleta voltou ao normal. Aí continuei pedalando, cheguei em casa. Aí eu tava, saí de manhã cedo, antes do sol nascer. Já era 3 horas da tarde, sem tomar café e sem almoço, até naquela hora. Só na bebida, só na bebida, só na bebida, né? Tava louco, varrido da cabeça, né? Mas o Senhor é misericordioso. Cheguei em casa e aí coloquei a comida ali, ó, aí eu comecei a engasgar, né? Eu tava comendo aquela carne de frango. E já estava tentando engolir com osso e tudo. Então, eu vi ali que realmente mesmo eu estava fazendo coisa errada, né? E ali eu olho, tinha uns pés de mexerica assim pro fundo do quintal. Eu olhava neles assim. E logo de repente, quando eu coloquei meu olhar assim para o fundo do quintal, para aquelas árvores frutíferas ali,
né? Mexerica, né? E ali naquele momento ali, eu contemplei uma visão. Deus abriu os meus olhos, porque Ele permitiu abrir os meus olhos, porque Ele não suportava mais eu ver naquela vida. E Ele queria me tirar de lá, pois o grande é o seu plano e a sua promessa para comigo. Então Ele resolveu naquele dia, Ele, aleluia, adiar os meus dias, aleluia, de vida, ou seja, abreviar os meus dias na presença dEle, né? Ele veio e se manifestou em uma visão. E nesta visão, aleluia, ele estava apregado na cruz do Calvário, como ele foi e foi pregado, aleluia, por como ele veio e morreu por nossos pecados. Ninguém matou Jesus, aleluia. Era necessário Jesus morrer pelos nossos pecados. Foi permissão, ele permitiu que os soldados romanos matassem ele, aleluia, porque na verdade eles não estavam matando Jesus, era Jesus que estava morrendo pelos nossos pecados, porque ninguém pode matar Deus. Ele podia muito bem invocar os seus anjos, viria até 10 milhares de anjos e vinha e exterminava tudo ali, e ninguém tocava um fio de cabelo no nosso Senhor. Mas foi para isso que ele veio, foi para morrer pelos nossos pecados. Então, era permissão que aqueles homens realmente fizessem aquilo. Mas não era os homens, mas era ele que estava morrendo pelos nossos pecados. Que fique bem claro isso. Jesus estava morrendo pelos meus e os teus pecados na cruz do Calvário. E naquela visão, eu via Jesus apregado na cruz. E Jesus, ele olhando com aquele olhar, e aquela coroa de espinho, e o sangue correndo entre os seus olhos, seu nariz e a sua boca e descendo para o seu peito. Vi seu lado furado, sangue derramando. Vi ali os cravos ali pregado, e ele apregado na cruz ali, com os braços estendidos e a perna encruzada, com os cravos cravados naquele madeiro. E ali soou uma voz, como voz de muitas águas. E ali soou aquele tom, aleluia, desesperador. Aleluia, como as ondas de um tsunami, sai, aleluia, rungindo, aleluia, como uma fera. Assim rungiu aquele som, aleluia, com um eco muito poderoso, muito tremendo, que não dá para me explicar. Aleluia, só sei que era como, aleluia, o som de muitas águas ali caindo no mesmo lugar. Aleluia, e dizia assim: sai desta vida, pobre, miserável, pecador, eu morri por ti, saia, saia, saia desta vida, porque eu sou o Senhor, aleluia, que morri por ti. O meu sacrifício, aleluia, foi para te libertar, foi para te curar, foi para te arrancar, aleluia, desta miséria, da desgraça, do pecado, aleluia, que está sobre a tua vida. E eu caí ali, aleluia, por terra, desmaiado. Depois de alguns minutos, veio a minha irmã e pegou pelo meu braço e me levantou e me trouxe até uma rede. E nem tinha força para deitar sobre a rede, pois eu tive que fazer muito esforço para colocar o meu corpo dentro da rede. A partir do momento que deitei, a minha irmã, ela acho que ela me deu um copo de leite, uma coisa assim, um trem para mim beber, para mim melhorar mais, e ali fiquei até o outro dia. Passei o restante da tarde, à noite, e no outro dia eu levantei daquela rede. Não consegui sair mais dali. E a visão não saía mais da minha cabeça. Aquela voz dizendo, sempre aquele eco dizendo, ó, sai desta vida, pobre, miserável, pecador. Eu morri por ti. Sai desta vida, pobre, miserável, pecador. Sai desta vida. Passou o primeiro dia, no outro dia, o segundo dia, no outro dia, o terceiro dia, a voz ecoando dentro da minha cabeça. Sai desta vida, pobre, miserável, pecador. Até, aleluia, que meus pais, aleluia, a pedido de uma prima minha, Ercilene, aleluia, ela sobre, aleluia, o boato de um desafio Jovem Liberdade na Caça Paiva,
aleluia, em São Paulo, aleluia, no interior de São Paulo. E ali, aleluia, por meio de uma mulher que era uma ex-viciada em crack, chamada Nayara, aleluia, através dela conheceu a minha prima, aleluia, através dela, aleluia, mandou recado para os meus pais aqui no norte do Tocantins, né? Que aí meus pais fizeram de tudo, providenciaram, aleluia, condição financeira para me levar para aquele desafio Jovem Liberdade. Deus estava trabalhando, Deus estava usando, aleluia, aleluia, as pessoas que estavam naquele lugar, que hoje, aleluia, estava transformado pelo poder de Deus, aleluia, aleluia, aquela mulher, aleluia, a Yara, aleluia, Yara mesmo o nome dela, agora eu lembrei, era Yara o nome dela, foi um canal de bênção, aleluia, por ter, aleluia, conhecido a minha prima Essilene, e a minha prima, aleluia, ligou para os meus pais arrumaram logo o ganho, aleluia, me mandaram para lá, e eu fui para lá, fui testado, aleluia, passei pela capital de São Paulo, na igreja do Timóteo, que ele era psiquiatra, psicólogo também, e ali fez um teste comigo, antes de mandar para o interior, para Caçapaiva, que é o desafio Jovem Liberdade, aleluia, ele fez um teste comigo, olha, lá só tem um banheiro, e para tu dormir lá dentro, e ele está entupido, porque não tem mais nenhuma cama vazia. E este cômodo deste banheiro é o único que nós conseguimos reservar para você. Mas quando surgir vaga, nós te colocamos em um quarto. Mas por enquanto tu vai ficar neste cômodo com este banheiro entupido. Tu quer ou tu vai voltar? Olha bem, né? Eu tinha saído da minha cidade de Presidente Kennedy até, aleluia, a São Paulo. Então eu tinha rodado 2.000 quilômetros de distância, né? E eu peguei e olhei assim, rapaz, eu vim de tão longe, para lá não volto mais, né? Mas eu vou, aleluia, ficar aqui e vou ficar nesse banheiro entupido, porque para lá não volto mais, aleluia. E ele fez a pergunta de novo, você quer, você aceita? Aí ele falou, eu peguei e falei para ele, sim, seu Timóteo, eu quero sim, eu aceito sim a sua proposta, porque eu vim de tão longe, quero me libertar, não quero voltar mais para essa vida de sofrimento não. Ele, muito bem, rapaz, aleluia. Quero vos dizer uma coisa, que lá tem muito quarto, tem muito lugar e agasalho. Eu só fiz um teste para ver se você queria se libertar, porque muitos aqui eu faço o teste e muitos falam na hora que querem voltar. E eu vi realmente que você quer mudança de vida, né? Eu quero vos dizer aqui, aleluia, que muitos querem, aleluia, ter mudança de vida, aleluia. Muitos querem, aleluia, se libertar e aleluia. E eles estão dependendo das nossas orações, dependendo, aleluia, que nós pregamos o evangelho, que nós anunciamos a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós temos que pregoar de dia e de noite, e anunciar a vontade de Deus, aleluia, é que Cristo, aleluia, chegue e entre nas casas, aleluia, e comece a mudar, porque todos que recebem a Cristo, ele dá o poder de seres feitos filho de Deus, aleluia, aleluia, que possamos ouvir a voz e ser sensível à voz de Deus e ter a sintonia da vibração, aleluia, do coração de Deus em nosso coração, aleluia, ouvindo, aleluia, aleluia, completamente, aleluia, com qualificação, a voz do soberano, eterno Deus, o nosso papai, aleluia, porque se nós ouvirmos a voz de Deus, nós não vamos ficar parado, nós não vamos ficar quietos, sem fazer nada para Deus, aleluia, porque tu está respirando, porque Deus quer que tu faz algo para Ele, aleluia, é hora de despertar, aleluia, os que estão na face da terra, os filhos que Deus chamou, aleluia, para a sua obra, aleluia, para que anuncie o evangelho, aleluia, pregue a mensagem da cruz, porque Jesus, aleluia, quer libertar pelo poder da mensagem da cruz, aleluia, a
mensagem do Calvário quer entrar e libertar muitas vidas, aleluia. Mas como, aleluia, crerão se não tem quem pregue? Aleluia, como acreditarão se não tem, aleluia, quem anuncie o poder do Evangelho? Aleluia, é necessário, aleluia, nós anunciarmos e pregarmos o Evangelho, aleluia. E naquele momento lá, voltando o testemunho, aleluia, ele diz, aleluia, aqui tem, aleluia, muitos cômodos, cama, aleluia, para você ficar bem acomodado, tá, rapaz? Nós vamos te mandar amanhã cedo para, aleluia, Caçapaiva, aleluia. E lá tu vai para o desafio Jovem Liberdade, em que o diretor é, aleluia, seu Oliveira, e o presidente daquele lugar é o seu Daniel, né? Quero vos dizer que tu vai para lá para obedecer, aleluia, não vai para mandar. Então, fique sabendo já, aleluia, quando tu chega lá, aleluia, eles vão te dar ordem e tu tá lá para obedecer. Eu, tudo bem, estou aqui para fazer a vontade de vocês e vou fazer, né? Aleluia, louvado seja Deus. E ali eu cumpri, aleluia, por um determinado, aleluia, mês, aleluia, fiquei ali, aleluia, fazendo aquilo que realmente eles me mandaram, né? Louvado seja Deus. Passei por altas e baixas, né? Aleluia. Teve um momento que eu tive um vacilo, aleluia, fui para a favela, né? E ali eu me tomei com pessoas ali que estavam ali bebendo um litro de cachaça ali dentro de um boteco. E ali eu bebi, mas eles perguntaram de onde era, tal, eu falei, tal, assim, aleluia. Mas quando eu falei que estava no desafio Jovem Liberdade, a feição daqueles jovens lá mudaram. Eles regalaram o oi, avermelhado para mim e quiseram ali já me bater, aleluia, porque disse, eu não gosto de ninguém daquele desafio. O diabo, ele tem raiva da casa de recuperação. O diabo, ele tem raiva de jovem que passa pela casa de recuperação, porque ele sabe, naquele momento que ele está ali, ele está tendo um encontro verdadeiro com Deus, aleluia. Ele sabe, o diabo sabe, quem passa pela casa de recuperação, aleluia, não passa, aleluia, por um passar, aleluia, ali há um grande mover do poder do Espírito Santo, porque ali não é só uma casa, aleluia, qualquer, de recuperar, aleluia, pessoas, aleluia, que está, aleluia, na embriaguez, aleluia, no álcool, aleluia, nas drogas, em algum tipo de mania e apto, aleluia, perdido, iludido pelas coisas e os vícios dessa terra, aleluia, mas é um lugar, aleluia, em que Deus está passeando, aleluia, naquele lugar, aleluia, é também a casa de Deus naquele lugar, aleluia. Eu pude contemplar e ver, aleluia, entrando pelos atos do louvor, aleluia, Deus ao vivo, aleluia, na presença do poder do seu Espírito Santo. Ele me queimou ali com fogo, eu aceitei Jesus, ele me queimou com fogo, eu fui batizado com a Espírito Santo, aleluia, eu recebi, vestes brancas, aleluia, embranquecida, aleluia, ai, de cantarabacalamanai, ele abriu os meus olhos que estavam cegos, aleluia, pela cegueira de Satanás e do mundo, aleluia, e ali eu recebi a salvação, as vestes brancas, aleluia, ele ali me deu, aleluia, o amor, aleluia, que eu não conhecia, o coração novo, aleluia, que eu não tinha, a velha criatura, as coisas velhas, o passado ficou para trás, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia, na minha vida, aleluia, e ali era eu e os demais companheiros, aleluia, que estavam ali, aleluia, Deus trabalhando e Deus falando, eu nunca vi, aleluia, aleluia, tamanha manifestação como eu vi naquela época, aleluia, em que Deus visitava, aleluia, aquele povo, aleluia, com muito poder e autoridade, aleluia, Deus derramando o seu Espírito Santo, Deus mandando os seus servos e suas servas, aleluia, de tantos outros lugares, dos interiores de São Paulo, aleluia, para abençoar as nossas vidas, aleluia, naquele lugar, aleluia, era uma capela de oração, simplesmente uma capela, mas uma capela, aleluia, contagiada pelo o poder e a unção do Senhor Jesus Cristo Nazareno.
Reme cantarabacai, reme canture, me cantarabacalamanai. Me deram a Bíblia, comecei a ler essa Bíblia ali de dia, de noite. Comecei a ler essa Bíblia diariamente. Comecei a comer essa Bíblia diariamente. Comecei a ter intimidade com o Senhor e com o céu diariamente. Aleluia, dentro de pouco tempo, aleluia, dentro de um ano, eu já tinha lido a Bíblia 7 vezes. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Foi o tempo que eu mais, aleluia, comi a palavra de Deus, aleluia, no primeiro amor, primeira paixão, aleluia, quando eu conhecia Deus, aleluia, só queria saber de orar, de clamar, aleluia, saber de comer a palavra de Deus e anunciar o evangelho. E eu pegava a palavra, aleluia, e saía da escola bíblica dominical pelo domingo de manhã, quando encerrava o trabalho, eu pegava a Bíblia, aleluia, deixava a minha esposa, aleluia, 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 e o meu filho na casa, e eu ia para as ruas, eu ia para os bairros, eu ia para as esquinas, aleluia, eu ia para as encruzilhadas, aleluia, aonde tinha uma vida, onde tinha gente, aleluia, eu ia e pregava o evangelho, aleluia. Eu às vezes eu entrava em boteco, aleluia, para pregar o evangelho, aleluia, e chegava ali o som muito alto, aleluia, mas o Senhor era comigo, aleluia. E quando eu chegava, ele dizia: entra aí, aleluia, neste boteco e prega a minha palavra, aleluia, porque eu sei, aleluia, que eu que coloco, aleluia, as minhas palavras em tua boca, aleluia. Eu te tirei daí, agora tu vai lá, arranca aqueles de lá que estão lá, aleluia, recantarabacalabaxê, me andarabacalamanai. Eu entrava e eles ficavam com cara feia, aleluia, principalmente aqueles que me conheciam, aleluia, porque agora já com Cristo, iluminado, aleluia, aleluia, com o amor de Deus no meu coração, aleluia, muitos não querem, aleluia, eles querem quando você está na gandaia, está fazendo as coisas erradas, aleluia, gastando dinheiro com eles, aleluia, mas quando você está com a vida com Deus, santificando, aleluia, o mundo te odeia, mas mesmo assim, eu, com sabedoria e conhecimento do Espírito Santo e o amor de Deus no meu coração, dizendo: eu, aleluia, também morri por eles, assim como morri por ti. Vai e fala, e fala, e fala, e prega a minha palavra, porque eu quero, aleluia, salvar e libertar esta vida, arabacai, choreme que tô como darabacalabanai. E eu pregava ali, aleluia, o som muito alto, aleluia, o dono do bar abaixava o som, era uma autoridade que entrava na minha vida ali, naquele momento ali, aleluia, quem estava com raia, aleluia, de mal olhado, rabo de oi, aleluia, tentando, aleluia, querer fazer um mal comigo, já se brandava o coração, aleluia, já não era mais aquele, os olhos fitos, aleluia, nervosos, aleluia, que estava ali na minha frente, ali era homens pecadores que estavam se humilhando perante a graça de um Deus vivo na vida de um homem, aleluia, que Deus chama para a sua obra, que tocou, mundai, cantarabacai, e eles ouviam o evangelho de cabeça baixa, aleluia. E um certo dia, aleluia, Deus mandou, aleluia, entra nesta casa, um dia de domingo, aleluia, o povo farreando, aleluia, nas suas farras, aleluia, bebendo e comendo, aleluia, ali seus tira-gosto, assando as suas carnes, aleluia, comemorando ali com as suas famílias e seus amigos. Mas eu ia passando, aleluia, em jejum absoluto, aleluia, aleluia, em jejum já era ali das 2 para as 3 horas da tarde, mas consagradíssimo, aleluia, na presença do Senhor, porque quando nós chegamos a Cristo e conhecemos a Cristo, aleluia, somos apaixonados por Ele, Ele nos dá armas espirituais para que nós venhamos usar, aleluia, para libertar aqueles, aleluia, que estão debaixo da maldição, aleluia, sobre poderes espirituais, aleluia, de demônios, aleluia. E ali, aí eu entrei naquela casa, mas antes de eu entrar naquela casa, aleluia, o Senhor falou assim: filho, entra nessa casa e prega a minha palavra. E eu falei: sabe o quê? É para já, Senhor. Foi a resposta que eu falei para ele. Abri a minha boca e falei: é para já. Me arrepiei todinho quando ele falou: entra nessa casa e prega a minha palavra. E eu: é para já. Aleluia. Filho, aleluia, eu quero te falar uma coisa.
Quando tu colocar o batente na calçada deste homem, aleluia, o inimigo vai tentar te intimidar. Mas não te preocupes. Eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Eu sou contigo. E no abrir e fechar de tua boca, eu vou falar da tua boca. E tu verás o que eu vou fazer. Aleluia, no meio, aleluia, dessas famílias aqui. Aleluia. Tudo bem. Coloquei meu pé no batente e pedi licença para pregar o evangelho. O dono da casa deu a permissão, abaixou só um pouquinho o som. Mas ainda estava ainda incomodando. Para quem vai pregar a palavra com som mundano muito alto, é ruim. Mas eu não tinha escolha, Deus tinha me mandado e eu estava ali sobre o comando de Deus, né? Então Deus estava na direção total. Eu abri a Bíblia no Salmo, aleluia. E no Salmo daquele dizia: diz o nécio no seu coração, não há Deus, não há paz em seus corações. Aleluia. E eu li aquela palavra, aleluia, com tanta autoridade. Deus me usou, aleluia. Mas o inimigo é furioso. O inimigo, ele não quer, aleluia, que nós pregamos o evangelho. Principalmente quando o ambiente, aleluia, está totalmente, aleluia, diferenciado. Estavam de olhos vermelhos, estavam todos de fogo, né? Da pinga, né? Ainda me lembro ainda como hoje. Tinha uma pinga chamada Pitu, uma garrafa de pinga. E ele estava ali, acabando de beber ela ali, né? E bebendo cerveja e comendo as suas carnes, né? Assada. E ali naquele momento um homem sem camisa, forte, muito forte ele, musculoso. Ele fechou a mão e falou assim: eu vou dar um murro nesse crentinho aí, agora mesmo. E ele caminhou, veio de lá, né? E fechou a mão assim, ó. E caminhou assim, ó, e mirou bem assim, ó, na minha cara, assim, ó, para me dar um murro. E eu falei assim: e agora, Senhor? E agora? É agora que tu vai ver que eu sou contigo. Foi o que o Senhor falou. Naquele momento, jorrou um poder tão grande na minha vida. E eu falei em mistério. Eu falei em mistério com Deus. E quando eu falei a língua dos anjos, aquele homem abaixou a cabeça. Abaixou o braço. Aquele homem começou a chorar igual um bebê. Ele chorava, ele chorava, ele chorava. Ele fez uma poça d'água enorme, enorme. Ele fez. Aquele homem começava a derramar suor da cabeça, dos braços, do corpo, dos pés. Formou uma enorme, enorme, com as suas lágrimas e o seu suor. Enorme poça entre seus pés. E aquilo ali não é normal. Nunca vi gente derramar suor como derrama, como se fosse gota de água. Daquele jeito, pingando assim, ó. Tchuc, 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 formando aquela poça d'água. Deus estava queimando ele. Deus estava arrancando o espírito da ignorância. Deus estava queimando aquele demônio que iria querer me tentar contra a minha vida. Aleluia. Eu vou dizer, quando Deus te mandar, não fuja. Aleluia. Não pense, aleluia, que aquele que está naquele lugar, aleluia, ele vai te humilhar, ele vai te bater, aleluia. Não pense isso. Se Deus te mandou, vá. Se Deus não te mandou, não vá. Não vai futucar onça com vara curta, porque tu pode se dar mal. E depois não vai reclamar contra Deus. Mas se Deus te mandar, ele é responsável para te dar total segurança, meu amigo, minha amiga. Aleluia. E naquele momento ali, aquele homem chorando, Deus me usou com um dom de profecia. Eu nunca tinha falado, Deus nunca tinha me usado com o dom da profecia. E eu não sei nem como foi que Deus me usou, porque só sei, aleluia, que Deus falava na minha boca aquelas palavras, e aquelas palavras, aleluia, soou dentro daquele ouvido daquele homem, e aquele homem ali, aleluia, se brandou em choro, em planto, e chorava igual uma criancinha desesperada. E eu abracei ele e falei assim: olha, Deus quer te dar um livramento, Deus te visitou, tu ia me bater, mas o Senhor encontrou contigo aqui agora, e agora tu choras e eu não tenho poder para fazer você se render e se humilhar da forma que tu está agora chorando e se rendido do jeito que tu está. Isso é a glória de Deus, aleluia, que está aqui na minha vida. Esta casa está toda contagiada, aleluia, pelo resplendor da glória de Deus. Todo mundo pararam de beber, todo mundo pararam de fumar.
O som que estava alto, que abaixou, agora já estava desligado. O dono da casa, aleluia, que me deu só um espaço de 1 minuto, 2 minutos, agora já tinha me liberado, aleluia, já estava já em 30 minutos para 40 minutos ministrando a palavra, sem ser, aleluia, ministrante. Eu estava ministrando a palavra sem nunca ter pregado a palavra. O como que é isso é glorioso, como isso é espantoso, aos olhos dos homens ninguém entende, aleluia. Deus estava usando um homem, ali que nunca tinha pregado a palavra de Deus, e estava de 30 a 40 minutos ali falando o evangelho, aleluia, e ali Deus fez uma grande obra, muito poderosa, aleluia, no meio daquele povo ali, aleluia. E o próprio dono da casa falou que eu voltasse mais vezes, aleluia, e para pregar e fazer menção da palavra de Deus, porque eles gostaram demais, aleluia. Gostaram de Deus, gostaram da presença de Deus, não foi da minha presença, porque eu não sou nada sem Deus, né? É Deus que fez a obra, a glória é para Deus, aleluia. Que Ele cresça, eu diminua, aleluia. Mas eu tenho que reconhecer, aleluia, se tu é vaso, dá lugar e busca a Deus, aleluia, consagra, aleluia, a Deus, aleluia, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, não tem jeito, aleluia, Deus vai te usar, aleluia, louvado seja Deus. Esse é meu testemunho, aleluia, glória a Deus, aleluia, que, aleluia, possa, aleluia, Deus está, aleluia, edificando mais a tua fé, que vai ouvir esse testemunho, aleluia. O meu testemunho é muito grande, aleluia, muito grande, aleluia, aleluia. 3 dias não daria para falar. São muitas áreas, muitos detalhes, e eu tenho que falar algumas áreas só, aleluia. E estou falando aqui, aleluia, esses 2 acontecimentos que aconteceu, né? Aleluia, que Deus é maravilhoso após, aleluia, reconciliar com Deus, aleluia, aleluia, ou seja, aceitar a Jesus, né? Aleluia, após ter encontrado com Jesus, ou seja, Ele me encontrou, aleluia, e fez uma grande obra, porque eu não conhecia Jesus, né? Só via falar, aleluia, de Deus, aleluia. Muitos, aleluia, até queria pregar, aleluia, o evangelho para mim, mas tinha medo, né? Tinha medo de pregar o evangelho para mim, porque tinha medo da minha reação, né? Aleluia, porque eles não confiavam em mim. Eu era uma pessoa que andava armado, né? Aleluia, só andava armado eu, aleluia. Mas as pessoas tinham medo, aleluia, de chegar perto de mim. E eu, como não temia, né, nem a lei de Deus, nem a lei dos homens, não tinha medo de policiais, não tinha medo de ninguém, aleluia. Mas o Senhor é tão maravilhoso, aleluia, que tirou a ignorância do meu coração e tirou meu coração velho e me deu um coração novo. Hoje, aleluia, sou um rapaz de bem, aleluia, aleluia, uma pessoa que tem misericórdia, aleluia, que ama a Deus, aleluia, e ama, aleluia, sua alma também, aleluia, porque eu quero que vos, aleluia, encontre o Senhor, assim como Ele me encontrou, aleluia, com a minha vida, aleluia, que Deus tem o poder para te libertar do poder do diabo, aleluia, das garras de Satanás, que te tem prendido nas garras dos vícios, aleluia. Não importa o teu problema, aleluia, se é prostituição, aleluia, se é adultério, aleluia, se é feitiçaria, aleluia, não importa o teu problema, aleluia, se tu tá, aleluia, fazendo tudo aquilo, aleluia, que não provém, aleluia, do agrado de Deus. Talvez você fala, aleluia, que é uma pessoa que cresceu e está, aleluia, fazendo coisas, aleluia, que não agrada o Senhor, na magia oculta, né? É um jovem, aleluia, é uma sacerdotisa, aleluia, fazendo as coisas erradas. Você é uma moça que já é sacerdotisa, aleluia, no satanismo, já está no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º escalão, não importa quantos escalão, aleluia, tu já subiu de degrau, aleluia, fazendo a oferenda para receber as entidades. Eu quero vos dizer que o diabo tem te enganado. O diabo tem te enganado. O inimigo, ele tem te enganado. E ele tem te prendido. E ele tem te prendido nessas forças ocultas. Aleluia. Deus não te fez para tu fazer maldade, aleluia, contra as pessoas. Deus não te, aleluia, te fez para tu viver derrotado pelo diabo. Aleluia. Saiba, aleluia, que Deus tem poder para libertar-vos, aleluia, do poder, aleluia, do inimigo. Aleluia. Assim como ele libertou a minha vida, aleluia, da ilusão, do
do engano, Ele tem poder para te libertar do vício, aleluia, dessa irmandade, aleluia, dessa seita da irmandade, aleluia. Deus tem poder para te libertar, aleluia. Saiba, aleluia, que o Senhor é Deus, aleluia, e Ele entra na tua vida agora, Ele entra aonde tu estás agora, aleluia. Tu sabes que aonde tu estás é vida de derrota, aleluia, um vazio profundo, aleluia. Quando tu pensa de sair deste lugar, o diabo te tortura, o diabo, aleluia, ele começa, aleluia, começa a colocar, aleluia, os caos e começa, aleluia, te castigar, aleluia, porque ele sabe, aleluia, que tu tem que estar, sempre comendo no caco dele, matando você na unha. Ele quer que você seja cavalo e sempre usado nas mãos dele, aleluia. Mas eu te digo agora, aleluia, que aquele que é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, ele entra aí e te liberta aí, aleluia, deste, aleluia, em chocondai, cachou, em que chocondai, cachou, reparabacai, choreme, que tocou, rabadabachai, reparabacalabacalamanai, aleluia, ele te tira aí, aleluia, deste mundo de ilusão, de magia negra, aleluia, ele te liberta, ele tem poder, aleluia, aleluia. Tu vive se retalhando, tu vive se cortando, tu vive fazendo todo tipo, aleluia, aleluia, deste tipo de acidente, para querer, aleluia, tirar a sua vida. Mas eu vos digo, aleluia, que Ele veio, Jesus, Ele veio para te dar vida e vida com abundância. O diabo veio matar, roubar e destruir. Aleluia, mas Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é mais. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Aleluia, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for pelo Filho. Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus Cristo, o Filho. Aleluia, o Filho de Deus, Ele disse, se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Serás livre, livre para sempre. Alabaxerme que tu como darabacalamanai. Aleluia, que Deus alcance, aleluia, esta vida, este feiticeiro, este macumbeiro, aleluia, que Deus alcance esse drogado, este alcoólatra, aleluia, que Deus alcance, aleluia, este marginal, aleluia, eito e que tu como darabacai, entra agora, Pai, aleluia, cerca o caminho, meu Pai, aleluia, desta vida agora, Pai, e coloca a cerca de fogo do Espírito Santo, Pai, e muda a vida. Satanás, solta esta vida, solta de uma vez por todas, e nunca mais toca na vida, para onde tiver uma vida, Pai, aleluia, que quer, aleluia, se libertar e andar e caminhar contigo, Pai, aleluia, ao comando, aleluia, da autoridade, aleluia, da tua voz, aleluia, na minha vida, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, aleluia, tu seja liberto agora, em nome de Jesus, seja liberto agora, aleluia, do poder, da influência maligna, aleluia, da prisão, das cadeias do inferno, do império da maldade. Caia por terra agora todos os pilares, todos os alicerces de Satanás, aleluia, contra a tua vida agora. Agora, as correntes agora, seja arrebentada agora. Seja quebrada, arrebentada. Agora eu declaro livre, livre. Procure uma igreja. Se tu sentiu o toque de Deus agora, a ânsia de vômito, aleluia, sentiu algo, tontura, aleluia, Deus, aleluia, está confirmando o seu poder e expulsando a potestade, a legião, aleluia, de espírito imundo da tua vida agora. Sai em nome de Jesus e seja liberto para a glória do nome de Jesus. Eu determino a libertação de tua vida, aleluia,
tu és escolhido, aleluia. Eu sei que tem escolhido do outro lado, eu sei que tem escolhido, aleluia, que está ouvindo, aleluia, minha voz, este vídeo, aleluia. Jesus me usa para te libertar, aleluia. Jesus me usa para te libertar. Ninguém dá nada por ti, aleluia. Tu é menosprezado, aleluia, tratado como bicho, como cachorro, aleluia. Eu quero vos dizer, aleluia, que Deus olhou do céu, aleluia, para ti e te escolheu. Ainda que tu chegasse ao ventre de tua mãe, Deus já sabia que um dia tu ia ser gerado, aleluia, e Ele te trouxe ao mundo, porque Ele tem um grande plano a realizar na tua vida, aleluia, aleluia. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. Recebe o livramento, recebe a resposta de Deus na tua vida, aleluia, e dê um passo para o lado de cá, dê um passo para Jesus, porque Ele dará, aleluia, aleluia, vários passos para você. Eis que estou à porta e bato, aleluia. Se alguém ouvir a minha voz e, aleluia, abrir a porta, aleluia, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a vitória, em nome de Jesus. Amém.